O corpo reage muitas das vezes, é um corpo estranho, como aqui, ó, ao longo do braço, o corpo reage, é um corpo estranho. E nós temos defensores do nosso corpo que reagem. E o que é isso? Alguém consegue me dizer o que seja isso? Cápsulas de cocaína. São as chamadas mulas que tentam transportar cocaína no seu corpo, eles engolem as cápsulas e tentam passar pelos aeroportos. A Polícia Federal de olho, desconfia, por favor, tira raio-x. Isso foi no Aeroporto Internacional do Galeão, aqui no Rio. Outra pessoa presa também, tentando transportar cocaína no corpo. Outra pessoa. E se uma cápsula dessa estourar, nós estamos falando de uma cápsula dessa estourar, é morte praticamente instantânea, como aconteceu com essa moça. Essa jovem tentou entrar num presídio aqui no Rio de Janeiro para levar no seu órgão cocaína nos saquinhos e no movimentar, um saquinho se rompeu, corrente sanguínea, morte quase instantânea. Observa aqui o sangue, o detalhe do corpo dessa moça, olha, todo vermelho, porque ela implodiu. As veias estouram. Uma overdose de cocaína, uma superdose, e infelizmente ela tentou entrar para levar a droga para o namorado, o marido, que estava preso, e infelizmente acabou morta de overdose, sem mínima consciência. Aí estão os saquinhos que estavam dentro dela. Então, quando eu digo para vocês que a gente tem que ter consciência do que falar com os nossos filhos, eu vou mostrar para vocês agora qual é a viagem da cocaína dentro do nosso corpo. E como os traficantes fazem para obter mais lucro na venda da droga. Prestem atenção, por favor.
texto nos informa: a cocaína traz danos irreversíveis ao cérebro. Não tem volta. Destrói e não tem volta. Vamos passar. Alguns efeitos. Vocês viram naquela imagem, alguns jovens perguntaram ontem, talvez vocês já tenham entendido. O que tem a ver mármore em pó? O que tem a ver outro produto que aparece ali? Vamos ver se vocês... Cimento branco. E poderia botar ali talco e outros produtos de pó branco. Mistura-se com a cocaína, que já é uma porcaria, e o coitado do dependente, ele usa tudo isso. Observem aqui. Efeitos, vocês já devem ter lido, mas eu chamo a atenção para isso. Sangramento no nariz, inclusive com perfuração no septo. O que é o septo, vocês sabem? Septo nasal. Por favor, coloquem a mão aqui, ó, entre os dois buraquinhos. Coloque a mão nessa cartilhada. Pode colocar, pode, só para sentir o que eu vou falar. Não é frágil? Não é leve isso? Não é carninha? Olha o que acontece com o usuário de cocaína crônico. Perfuração no septo é isso. Se não bastasse, outros exemplos. Vocês podem falar assim, mas como é que pode? Como é que pode alguém estar com o nariz sangrando, furando e não para? Só quem é dependente. Só quem tem um dependente em casa sabe do que nós estamos falando. Quem é que rói unha aqui? Levanta o dedo. Ninguém rói unha? Ah, uma. Não é difícil parar? Imagina quando se atinge a chamada dopamina. A dopamina é a substância do prazer. Eu só falaria isso na aula sobre o alcoolismo ou o tabagismo. Mas como não tenho tempo, é a substância do prazer. Vou dar um exemplo para vocês. Quando você dá um beijo em alguém que você gosta, o cérebro recebe essa informação e parte dele libera essa substância chamada dopamina, que é a substância do prazer. Poxa, que legal! Só que com a droga é diferente. A droga é uma pancada forte que dá no cérebro, nessa zona do prazer. E o que acontece? Ele quer mais. Daqui a 10 minutos que acaba o efeito, como o prazer é tão grande, ele quer mais. Por isso que às vezes é muito difícil, porque não só o aspecto psicológico, o aspecto físico também se faz. O corpo pede a droga, quer mais a dopamina. Olha aqui, outro exemplo. Olha. Essa moça, são termos técnicos, usava de 1 a 2 gramas de cocaína diariamente. Fétida, porque fede, é uma ferida que abre. E essa perdeu completamente as narinas. Eu já vi a reconstituição, você tem que tirar uma parte onde tem carne do corpo e fazer reconstituição. Usuária de cocaína, o filho não usa e o filho sofre junto com a mãe. Tomara que ela tenha superado esse vício. E não há limite para autodestruição. Como vocês podem ver, isso é caso raro, mas existem esses aspectos, como aqui, ó, outras. E o cérebro, como a gente viu no vídeo, como fica o cérebro? Morte. Outro, morte. Em pouco tempo, destruição é total. Quando nós estamos falando de drogas ilícitas, com ênfase na cocaína, mas a gente tem vertentes por outras drogas. No Brasil você tem a cocaína, que é mais cara, e o crack, que é mais barato. Nos Estados Unidos você tem a cocaína, heroína e tem o cristal. E lá eles fazem propaganda em horário nobre do que vocês vão ver. Primeira vez que foi preso, 3 meses depois, olha o aspecto desse homem, feridas, porque o dependente, o viciado, ele não está preocupado em escovar dente, não. Ele não está preocupado em se alimentar. A força da dopamina é tão grande para ele que ele quer a droga. As marcas de feridas porque vivem na rua.
eles querem a pedra, eles querem o pó, eles querem a maconha. E eu chamo a atenção de vocês para o seguinte: o aspecto desses nossos irmãos, o aspecto de tristeza nos olhares. Olha esse homem, triste, né? Angústia. Essa moça é bonita, primeira vez que foi presa, 3 anos e 5 meses depois, tornou-se uma senhora, talvez de mais de 70 anos. E o aspecto deles de tristeza. Alguns jovens, quando eu passo essas imagens, ficam rindo. Aí eu chamo a atenção, falo, não ria não, meu filho. E se fosse o seu pai que estivesse ali? E se fosse a sua mãe que estivesse ali, você estaria rindo? E ninguém está livre disso. Nem nós, já de uma certa idade, que dirá os nossos meninos. Olha essa moça. Puxa vida, rapaz. Por isso que eu falo da solidariedade. São irmãos que precisam de ajuda, às vezes discriminados. Nem sei se ainda estão vivos. Eu deixo por último esse senhor, o olhar dele de tristeza. Não há nenhuma alegria no olhar desse homem e desses que nós passamos. E eu chamo a atenção para o corpo humano. Quando você às vezes reclama que a sua unha quebrou, puxa vida, que meu cabelo não está como o dela. Puxa vida, o corpo humano. Se vocês analisarem esse conjunto perfeito de músculos, o conjunto dos ossos, das veias, isso é uma máquina perfeita que Deus coloca na sua mão, meu irmão. Vai trabalhar, vai ser feliz, vai progredir, vai ajudar na sociedade. E nós fazemos isso com o nosso corpo. Primeira, todas as fotos da mesma pessoa. Primeira vez que foi presa, ela rindo para o policial. A segunda vez, ironizando, pode rir que eu já vou sair. Agora acompanhe foto por foto. Como é que o aspecto dessa jovem bonita vai se modificando, vai se tornando triste. E infelizmente a última foto é a lápide, é o cemitério. É a morte de overdose com 23 anos, parece, 24. E se não bastasse essa, vamos ver essa. Se tornou pele e osso. É uma pele que está ali em cima dos ossos, da face, do corpo. E a 7ª foto é o cemitério também. Overdose aos 27 anos e morte, uma moça bonita. A vida pela frente. Eu pergunto a vocês, quem tem filho, levanta o braço, por favor. Olha aí, um número grande de filhos. E qual o futuro do filho de vocês? Vocês podem me garantir que hoje eles não usam qualquer droga? Não estou nem falando das drogas lícitas, do álcool e do cigarro. As pessoas acham normal fumar e beber. E não é. Como já disse, mata mais do que as ilícitas. Mas qual o futuro do filho de vocês? Vocês têm certeza se eles não estão usando algum tipo de droga? Qual o futuro dos nossos filhos? Será que é o futuro dessa menina? Olha lá aí de novo. Vamos acompanhar o crescimento dela. Olha ela, uma jovem bonita. Já viram? Detectaram quem seja? É a Amy House, né? Segundo o nome dela é um pouco complicado. Muito bem, Ari, muito bem. Então olha só que mulher bonita ela se transformou. Bonita, né? Aos 18 anos, o pai dela a encontra enrolando um cigarrinho de maconha, que todo mundo diz que é ingênua, que faz bem. E ela diz para o pai, quando o pai a repreende: minha filha, você deve estar usando droga? Não enche, pai. Olha o que ela diz: eu vou fazer o que quiser, tenho 18 anos. Às vezes a gente fala isso para os nossos pais, né? Quando é jovem, né? Talvez vocês já tenham ouvido do filho: eu vou embora, vocês enchem um saco.
E ela foi realmente fazer o que ela queria. Saiu de casa, e aí está a Amy, com um cigarrinho de maconha na mão, já os dedos sujos, maltratada, e começa a decadência iniciada pelo álcool e o cigarrinho de maconha. O comparativo, saudável e dependente. Acompanhe. Círculo vermelho, pó de cocaína no nariz, novamente, completamente cheio de pó, sem pudor nenhum na rua, trocando roupa. Uma das últimas fotos dela, o ossinho da perna chegou a 40 e poucos quilos. E, infelizmente, com 27 anos, overdose de álcool com cocaína, morte. Todo o talento que ela tinha, uma voz belíssima, rica, bem-sucedida na vida e perdeu a vida para as drogas. Quem conhece Fábio Assunção aqui? Meninas principalmente conhecem, né? Não tenho tempo de mostrar essa entrevista. Espetacular, com a Patrícia Poeta, hoje apresentadora do Jornal Nacional, na época do Fantástico. E dentro da entrevista, ele é dependente de cocaína, todo mundo sabe. Ele perde papéis espetaculares de protagonista, porque ele tem que se internar rapidamente no Arizona, Estados Unidos, pagando clínicas caríssimas. Ele diz isso na entrevista. E a Patrícia Poeta pergunta a ele, mas como um jovem bonito, rico, bem-sucedido, talentoso, deixa se envolver pelas drogas? Olha a resposta dele. Eu fui brincar com uma coisa e não tinha dimensão de quão perigosa ela era. É isso que os nossos filhos, quando a gente repreende, meu filho, faz mal. Faz mal por quê? Mas se você tem um material como esse, senta aqui, meu filho. A minha proposta, o tio Manel falou isso para mim, Carlinha, daquele jeito que você sabe, ele falou, Celso, esse trabalho tem que ser levado a nível estadual. E de uma certa forma está sendo. Porque a minha proposta é fazer isso não só nas nossas unidades, mas implantar um trabalho desde criança, com outra metodologia para as crianças, mas fazer desde 6 anos, 8. Eu duvido que se chegássemos com um trabalho desse até a adolescência, se nós teríamos esse desaguar de horrores na sociedade, tanto com o álcool, com o tabaco e as drogas ilícitas, maconha, crack, cocaína e outras. Por quê? Os nossos jovens estariam reforçados de informações e ninguém ia enganá-los. Saberia que são porcarias que matam. É assim, ó, as nossas crianças. E foi com a gente, né, que ninguém dava informação precisa sobre as drogas. É como você pegasse uma faca amolada sem saber o perigo que é. Então, presta atenção nesse homem. Ele tem um filho, o filho dele tem um filho, que é neto dele, tudo bem? Ótimo. O filho desse homem mata o neto a socos, dependente de cocaína e álcool. A socos, só que a criança tem 2 anos de idade. Ele começa o vídeo, presta atenção, dizendo assim, quando o filho foi preso, e no interrogatório na polícia, o filho começa assim, ele diz, o meu filho, não derramou uma lágrima, falando com o policial que tinha sido ele que matou a criança. Não derramou uma lágrima. E é duro você ouvir um pai falando sobre o filho assim, nós não criamos um monstro. Puxa vida, já pensou, Ari? Você falar para o seu filho assim, nós não criamos um monstro. Então presta atenção, vai aparecer o momento, só que de longe, do assassinato, mas o desespero desse casal. Eu não vi uma lágrima nos olhos dele, sabe? Nós não criamos um monstro, não. E ele falou, foi eu, pai. Falei,
pro meu marido. Eu não quero ver o Renato. O Renato não é meu filho. O Renato tirou meu menino. Tirou meu príncipe. O que você fez com aquele anjo, bicho? Por que você... Por que você não se matou, rapaz? Em tirar a vida dele, sabe? O monstro a que Sidney se refere é justamente o filho dele, Renato Madeira, que de adolescente problemático se tornou adulto, escravo da cocaína, sempre acompanhada do álcool. Os pais tentaram de tudo para resgatar o filho do mundo das drogas. Muito carinho, diálogo, pegava muito no pé, às vezes eu dava porrada. Ele nunca abandonou. Ele chegou a iniciar a faculdade de Direito, mas o inimigo também estava lá. Ele saiu daqui para ir para a faculdade, só que ele não voltou. Aí sexta-feira. Aí ele confessou para nós: pai, não dá para mim. Tem muita droga. E eu não consigo resistir, pai. Sidney e Isabel passaram centenas de noites em claro, esperando o Renato. Quando voltava, estava sempre fora de si. E todas as vezes que ele sumia, eu passava a noite, sabe, ligando para a IML, para distrito. O pequeno Renan poderia ser a salvação, mas o pai, de 30 anos, não chegou a conviver com o menino. Se conheceram no dia 25 de julho deste ano por iniciativa dos avós. Muito com o Renan. O Renan era meu pequeno. Era um filho para mim. Eu não perdi o neto. Eu perdi 2 filhos. Eu não sei como eu estou em pé. Eu só vejo o Renan andando na casa.